somente as consequências do mal, mas tenta atacar essas raízes do mal. Mas, Karine, isso é limitado, porque o Brasil tem capacidade, mas uma capacidade limitada, porque nós temos problemas internos também de desenvolvimento econômico, de desigualdades sociais e regionais que nós temos que encarar. Mas creio que esse seria um modelo, mas um modelo que estava dando certo durante esse processo, que foi de 2004 até 12 de janeiro de 2010. Estava dando certo. O terremoto faz com que este jogo não seja mais possível ser jogado. Não é mais uma questão de segurança, não é mais uma questão de estabilidade política, é uma questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência e uma questão de reconstrução do tecido social, político e econômico de um país. De um país que tem em torno de 10 milhões de habitantes, de um país que está de joelhos, um país que nunca esteve, ao longo de sua história de 200 anos, tão enfraquecido, tão dependente do exterior. Então nós temos que ter também muito cuidado nessa forma de tentar auxiliar, de tentar colaborar com o Haiti, de não impor nossos modelos. Isso seria um erro. Não somente porque o Haiti não pode dizer não, né, em razão da sua debilidade, já era débil e hoje está numa situação atroz, mas também porque isso não dará certo. Isso não dará certo na medida em que é necessário que nós levemos em consideração as aspirações do governo haitiano, da sociedade haitiana, e que eles se apropriem dos projetos como se deles fosse. Caso nós chegarmos, e o Brasil não faz isso, mas muitos países fazem, dando lições, façam isso, deixam de fazer aquilo, isso não funcionará. Isso não funcionará e nós voltaremos novamente aos anos anteriores, porque desde 1990 é a 8ª missão de paz no Haiti. Então tem um problema com o Haiti, sem sombra de dúvida, mas tem um problema também conosco, com modelos de missão de paz. Então essa missão de paz estava mais ou menos se encaminhando para um bom resultado, estávamos até inclusive pensando em modelos de transição, modelos de saída de crise, modelos de saída do Haiti, quando acontece a catástrofe do terremoto. Então o jogo, a bola vem para o meio do campo e o jogo é outro. O jogo é outro e que não se sabe muito bem como atuar. Um elemento que eu creio que é essencial, que é ouvir a sociedade e o governo haitiano, e outro elemento central é ter uma coordenação eficaz e uma coordenação centralizada. Sem isso, nós vamos duplicar esforços, nós vamos nos perder e não seremos, digamos, benéficos na nossa atuação para o resgate desse maravilhoso povo que é o povo haitiano. O senhor também já disse que, em termos políticos, já havia um movimento de organização das novas eleições, e agora isso também fica comprometido em função do terremoto. Quais são as perspectivas, professora, em termos de políticos, realmente, né, para o Haiti, também depois de tantas dificuldades, tantos governos, né, tantas ditaduras, que trouxeram aí uma série de problemas para o país? Nós, inclusive eu, pessoalmente, mas a OEA, nós participamos da organização do calendário eleitoral de 2010. E nós teremos o início da campanha eleitoral dia 28 de janeiro e teremos as eleições parlamentares, todos os deputados federais, nacionais, e 1/3 do Senado e as autoridades locais no dia 28 de fevereiro. Logo que aconteceu o terremoto, eu manifestei a minha dúvida com relação à possibilidade de organizar as eleições segundo o calendário previsto. E a questão de 10 dias atrás, quando o secretário-geral da OEA veio a Porto Príncipe, numa conversa com o presidente Preval do Haiti, ele perguntou o que eu achava, o que a OEA achava da organização das eleições. Eu disse: olha, presidente, não há condições técnicas, não há condições políticas, não há condições psicológicas para organizar as eleições. E então se decidiu naquele momento de suspender sine die, ou seja, sem uma data definida, as eleições parlamentares previstas para o dia 28 de fevereiro. Então, veremos quando nós podemos organizá-la, maio, junho, julho, mas nós temos eleições presidenciais em novembro. E a nossa esperança, e nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, é que as eleições presidenciais aconteçam. E que o presidente Preval entregue o cargo no mês de março de 2011. Ele, evidentemente, está absolutamente de acordo com isso, e seria uma demonstração de um retorno a uma certa normalidade. Mas o tempo constitucional que nós tínhamos para fazer as reformas constitucionais
foi perdido, segundo a Constituição de 87, porque nós deveríamos ter uma nova Assembleia em abril. E nós não teremos porque não temos as eleições parlamentares. Então, esse tempo é jogado de novo a 2016. Então, é um tempo longo, de 6 anos que nós vamos perder, a não ser que nós encontremos um meio de fazer com que as reformas, que já haviam sido acertadas, inclusive que havia uma maioria para votá-las, sejam votadas através de um apoio internacional, de uma resolução do Conselho de Segurança, enfim, estamos debatendo como fazê-lo, mas nós não podemos perder 6 anos de reforma constitucional, de reforma política no Haiti. A começar pelo calendário eleitoral que, segundo a Constituição de 87, nos impõe eleições todos os anos. E o Haiti não tem condições, inclusive financeiras, de ter eleições todos os anos. Nenhum país tem. Então é necessário rever esse calendário eleitoral, entre outros temas importantes, e espero que nós encontremos uma solução aceitável pelos partidos, pelas forças políticas e pelo governo para que se possa fazer essas reformas. Professor, a questão política pode agilizar a solução desses problemas ou isso está essencialmente ligado à ajuda externa hoje, à reconstrução do país, de fato? Eu creio que são 2 planos distintos. Houve, do ponto de vista político, o que eu poderia chamar de uma união nacional. Todos os ex-presidentes, ex-primeiros ministros, todos os partidos políticos foram falar com o presidente Preval e dando apoio a ele, dando solidariedade e se colocando à disposição para a reconstrução do país. Isso é muito importante. Espero que essa união nacional persista, prossiga e que não seja interrompido quando começar os processos eleitorais e o que é normal no debate eleitoral. Agora, a reconstrução é algo que deve ser feito imediatamente. Porque nós temos daqui a 3 meses, Karine, já começou ontem, mas fora do tempo, mas daqui a 3 meses começará a época das chuvas. E nós temos mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, dormindo em calçadas, em praças, em áreas verdes, em ruas, na região metropolitana de Porto Príncipe. Essas pessoas sequer barraca têm. Dormem abaixo dos lençóis, enfim, de qualquer jeito. E é necessário dar dignidade a essas pessoas. Por isso que o presidente Preval solicitou, e eu fiz um apelo já a vários meios de comunicação no Brasil, que nós temos que encontrar maneiras de fazer com que cheguem 200 mil barracas ao Haiti. No mercado internacional não existe a não ser na China, as 200 mil. Espero que isso, pouco a pouco, chegue ao Haiti, porque logo começará a época de chuvas e essas pessoas não poderão mais ficar nas condições que estão. Então esse é algo humanitário imediato. E ao mesmo tempo dar ocupação a essas pessoas, dar algum tipo de trabalho a elas, em todo caso na remoção dos escombros e na reconstrução das casas. É necessário que nós encontremos maneiras de fazer com que essa taxa de desemprego, que era de 80%, e agora é de 100%, seja algo diferente, porque senão nós não podemos estabilizar essa sociedade. Professor Saito, o senhor estuda o Haiti há bastante tempo, é um especialista na história, na política, na conjuntura cultural e social do país. Um país atravessado por tantas dificuldades, por tantos desafios e que agora se apresenta um desafio ainda mais importante do que talvez todos o que a Haiti já tem enfrentado. Por que esse interesse específico e o que lhe motiva, o que lhe movimenta a continuar um trabalho com tantas dificuldades? Se fosse fácil, não me interessaria. Né? Foi por acaso que em 93 eu me aproximei do Haiti intelectualmente, num momento muito difícil do Haiti, quando houve um golpe militar, o primeiro golpe militar contra o presidente Preval. E eu brinco com as pessoas dizendo que nós temos no Brasil, em algumas regiões, um mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Eu digo que no Haiti tem um mosquito específico que se chama Aedes aegypti. Ele te pica e te inocula de uma certa forma que tu não esquece. Ou tu ama ou tu detesta. A maioria das pessoas amam. E para conhecer alguém, para conhecer um país, para conhecer uma sociedade, é necessário amá-la. É necessário apreciá-la. E eu creio que é uma sociedade muito especial. Muito especial, me chama